Você está prestes a dar um dos passos mais importantes da sua vida, o casamento do civil. Mas antes de dar esse grande passo, há muitos detalhes importantes a serem considerados. Este episódio é para você que deseja conhecer as regras e aspectos jurídicos do casamento civil. Fique aqui comigo até o final e saiba como tornar o seu casamento civil uma experiência memorável e sólida. Olá, sejam bem-vindos ao Recanto Cast, o podcast do Recanto dos Sonhos. Um espaço para eventos que oferece a solução completa para o seu casamento único e maravilhoso. Eu sou Vânia Figueira e estou aqui com um convidado que vai nos ajudar a entender a parte burocrática que envolve o casamento, o celebrante Marcelo Fabiano. Seja bem-vindo ao nosso podcast, Marcelo Fabiano. Obrigado, Vânia. É um prazer estar aqui com você. Todo nosso. Retornar essa casa que está lindíssima. Estive andando por aqui. Grata. Adorei cada detalhe. Gostou? Nossa, demais, viu? Sempre bem-vindo. Obrigado. Conta um pouquinho para mim quem que é o Marcelo, como que funciona assim o seu trabalho, onde tudo começou? Bom, vamos lá. Eu sou administrador de empresa, mas também sou bacharel em teologia. Já fiz cursos de aconselhamento familiar. Que bacana. Um desses cursos que eu fiz foi no CPPC, que é o Corpo de Psicólogos e Psiquiatras, lá no Hospital das Clínicas. Eu queria aprender sobre como lidar com questões familiares, né? Então fiz esse curso durante um ano, sou de Osasco, também participei de um curso lá, tenho mais de 60 livros na minha estante sobre família. Que bacana. Né? Adoro essa área. Muito legal. Casado com a Rita, 32 anos, pai da Thaís e da Giovana. Tenho que falar das minhas mulheres. 32 anos, olha que lindo, ó. E olha só que interessante. Eu tenho uma função pastoral. E por conta da função pastoral, eu comecei a celebrar casamentos, mas era assim, um ou outro. Aí as pessoas começaram a ver, começaram a pedir, outras pessoas apareceram. E o que acontece? Num determinado dia, eu participei de uma palestra com um coach, lá de Vinhedo. Uhum. E ele falou o seguinte: pega aquilo que você ama, aquilo que você tem paixão, investe nisso. Eu trabalhava em uma empresa, fui trabalhar na segunda, isso foi no domingo. Na segunda-feira, eu voltei e falei assim: eu vou investir nisso. Abri meu perfil do Facebook, criei minha página e comecei a anunciar. De lá para cá, só casamentos, só paixão e amor todo final de semana. Faz, né? Isso é muito bacana. Eu estava até falando no outro episódio aqui, a gente conversando com uma assessora, falando sobre esse amor, que os profissionais realmente que têm esse amor, né, pela profissão, pelo que faz, são destacados e são diferenciados, né? Isso faz diferença. Eu falo para os meus casais, falo o seguinte: olha, vocês não vão ter um mestre de oratória e nem um mestre de cerimônias na sua cerimônia. E simplesmente vou estar lá, um apaixonado pela família, celebrando o casamento. Poxa, é isso, lindo. É paixão mesmo. Eu amo vida familiar, eu amo celebrar casamentos. Nossa, é minha paixão. Que bacana, adorei. Que legal. É isso. É esse Marcelo que está aqui falando de família, falando de casamento, falando de cerimônias. Eu levo isso para lá. Que lindo, muito bacana. Nossa, legal. Mas vamos lá. Vamos ajudar os nossos casais, né? Então, nessa vamos questão lá. familiar, né? Vamos Meu ajudar, Deus, né? montaram a primeira vez que eles vão se casar, né? Tão difícil É isso. tudo muito novo para eles, Tudo. né? Eu tenho um casal, não te cortando, Imagina. ele é um doutor, ele é um médico, né? Lá de Alphaville. Uhum. E ele falou assim: Marcelo, olha, me ajuda nisso, o documento do cartório, como é que eu procedo? É a primeira vez que eu vou casar. E aí ele complementou, e a última também. Então, a ideia é essa, né, Vânia? Que seja a primeira e a última. Né? É verdade. Bom, mas o casal decidiu realizar o casamento no civil, né? Qual o primeiro passo? É preciso solicitar alguma habilitação? Quais são os documentos necessários? Bom, vamos lá. Existem algumas leis que nós temos que seguir. Uhum. E existe a Lei 6.015, essa lei ela é de 1973, e a partir do artigo 71, ela começa a tratar sobre a questão do casamento. E existem alguns detalhes que precisam ser levados em consideração. Os cartórios, num modo geral, eles seguem as normas, mas alguns trabalham na sua particularidade. Ou seja, ele acha que é melhor trabalhar desse jeito sem infringir a lei, então eles fazem aquilo. O que o casal tem que fazer, que é a regra geral?
Marcar o casamento entre 90 a 30 dias da data da cerimônia. Antecedência. De antecedência. O que eles têm que levar? Certidão de nascimento atualizada, a famosa segunda via, já vou te explicar o porquê. CPF ou RG, pode ser a CNH também. Comprovante de endereço de um dos dois. E o que mais? 2 testemunhas maiores de idade e pagar a taxa do cartório. Aí a pergunta: por que a certidão de nascimento atualizada? Bem pontuado ainda, né? Isso. Olha só. Aqui no Brasil, até um tempo atrás, há uns anos atrás, não era necessário. Mas o que estava acontecendo? Imagina comigo. A pessoa, ela morava, vamos colocar assim, exemplo, no Nordeste. Ela se casou lá, foi no cartório, se casou com uma pessoa, e em um determinado dia ela brigou com seu cônjuge. Ela sai de lá e vem para São Paulo. E ela traz consigo a sua certidão de casamento e a sua certidão de nascimento, que já perdeu o valor. Aqui em São Paulo, ela conhece uma outra pessoa. E ela falou assim, vamos nos casar? E o que ela fazia? Pegava a certidão de casamento e escondia ou rasgava, pegava a certidão de nascimento, ia no cartório e se casava de novo. Então, o sistema cartorário, para evitar a poligamia e bigamia no país, eles falam o seguinte: você precisa, para marcar o casamento, trazer uma certidão de nascimento atualizada com, no máximo, 90 dias. Então, a pessoa tem que pedir no cartório de origem dela a certidão de nascimento, a segunda via. Aí o cartório de lá falou o seguinte: meu querido, você não tem mais certidão de nascimento, você tem certidão de casamento. Você é casado. Ah, entendi. Olha só. É isso. Aí agora não tem mais como burlar. Brasileiro dá-se um jeitinho para tudo, né? Nossa, que incrível. Acontecia muito disso. Imagino. Muito. Bom, o casal marcou o casamento e precisa então da certidão de habilitação. O cartório ele vai publicar, hoje em dia, nas redes sociais, né? Tem o jornal eletrônico, antigamente era no jornal físico. Sim. Publica o nome deles. Se existir alguma coisa contrária, eles colocam esse impedimento. E a certidão de habilitação é um documento que diz o seguinte: olha, fulano e cicrano estão habilitados a contrair esse matrimônio. Não há nada contrário a isso. Aí sim, eles estão habilitados, juiz de paz, ou um líder religioso, ou um mestre de cerimônias pode realizar a cerimônia. Legal. Interessante. Então, assim, é o básico, né? O básico. Os princípios básicos para poder agendar o casamento no civil. No civil. Bom, e os documentos necessários para um casal solteiro que mudam para um casal divorciado? Assim, se eles são divorciados ou viúvos, não sei, muda um pouco de um que é solteiro, assim, o normal, né? Seria solteiro. A documentação é a mesma. O que difere é o seguinte: a pessoa que é divorciada, ela vai precisar da certidão de casamento com a averbação do divórcio dela. Que foi realizado o divórcio. Isso, que foi realizado. Precisa comprovar isso, tá? Alguns lugares pedem até o formal da partilha. O que é isso? Quando tem os bens que foram partilhados, né? Precisa levar, dependendo do regime que a pessoa adotou. Tá. Imagina você casa com uma pessoa, aí você tá com os bens lá e de repente chega a ex e fala assim: isso aqui é meu, isso aqui é meu, porque está aqui na nossa partilha. Tá. Então precisa ter a certidão de casamento com a averbação do divórcio. No caso de viuvez, é a mesma coisa. Todos os documentos, inclusive, nesses dois casos, 2 testemunhas também. Tá? Também. No caso de viuvez, vai precisar também da certidão de casamento e a certidão de óbito original para provar que a pessoa é viúva, né? E também, se houver dependentes, se houver aqueles bens, né? Se tem alguns bens para serem partilhados, também tem que levar toda essa documentação. Porque ela vai casar, aí chegam os filhos, vocês estão usando o que é nosso. Então tem todos... Tem que ter... a legislação ela é muito séria nisso. Eu aconselho aos casais, sempre quando tiverem nessa questão, se já estiverem bem resolvidos, ok, mas se tem dúvidas, procura um advogado de família. Para orientar. Eu acho que é válido, viu? Porque são muitos detalhes. Interpretação da lei também tem muitos detalhes, né? Tem muitos. É verdade. Boa dica, né? Então, fora todos os demais são iguais, né? E aí mais essa questão desse documento
Vamos falar, A certidão de nascimento ou de casamento com a verbação, né? Sim, que homologando tá. ali a pessoa. Eles colocam até no rodapé, num cantinho, e fala assim: olha, a pessoa já está divorciada ou é viúva. Aparece bem simplesmente, Sim. bem simples, né? Uma maneira Mas simples de falar. esse, né, que precisa ter, faz total sentido, né? Tem que ter, né, gente? Se não, casar com todo mundo aí não pode, dá, né? Não pode, aqui no Brasil não. Né? Pelo menos isso, né? Pelo menos, né? Bom, a gente sabe que no casamento civil são solicitados testemunhas, você até comentou agora, né? Qual que é a importância e o papel dessas testemunhas? Na realidade, serve para quê? Testemunha, né? Porque tem pessoas que não querem chamar ninguém, né? E aí? Precisa. Tá. Na realidade, o casamento no cartório, no civil, é um contrato de casamento. Por exemplo, se eu vou alugar uma casa, se eu vou fazer um contrato com alguém, eu preciso assinar, ou a outra pessoa também assina, e já viu que aparece lá 2 testemunhas? Por quê? Para firmar aquele pacto ali, para comprovar aquilo. Tá. Então, as testemunhas do casamento civil servem para quê? Para provar a identidade dos noivos. O que mais? Atestar que não existe nenhum motivo contrário, de acordo com a lei, que eles possam se casar. Por exemplo, que eles não são parentes de primeiro grau, que eles não são filhos bilaterais ou unilaterais, ou irmãos, né, bilaterais ou unilaterais, ou seja, filho de um pai, dos mesmos pais, ou não da mãe, ou filho dos dois. Tá. Se são menores de idade, menores de 16 anos, se tem alguma demência, se tem algum problema psíquico. Então, eles estão lá atestando, olha, nós estamos aqui provando, atestando que eles não têm problema nenhum para se casarem. São essas questões todas. É sério, né? É sério. A gente pensa, uma não, eu vou lá. responsabilidadezinha, né? Eu não sei, é que você é muito nova, mas na minha época, o que acontecia com as pessoas? Eles não sabiam que tinham que levar testemunha. Aí eles pegavam quem estava ali para se casar. Eu já vi muito caso assim. Você vem aqui ser minha testemunha? Não pode. Olha. Como é que você vai atestar que a pessoa não tem demência ou um problema de insanidade? Não conhece. De repente, as 2 pessoas ali estão casando com a irmã, com um primo de até 3º grau, não pode. Então, está provando isso, só pode a partir do 4º grau. Né? Então, a pessoa vai testar Tem que saber, como? né? Tem que saber. E falando nisso, Marcelo, existe alguma regra, tipo, para a escolha de testemunhas perante a lei? Na realidade, vai muito disso que a gente acabou de falar. Né? Tem que conhecer os noivos, né? Tem que ser maiores de idade, Tá. não precisam ser da família, mas a lei diz que podem ser pai e mãe. Aí entra um outro detalhe. Alguns cartórios não aceitam. Sério? É. E por qual motivo? Eles acham que tem a questão de coação. Tá? Ah, Na minha cidade, existem 2 cartórios. Eu não vou falar qual, tá? De repente gera algum problema. Mas assim, um cartório não tem problema nenhum. Outro cartório já não aceita. Eu não sei. Os cartórios, eles têm liberdade para isso. Tem cartórios que falam que as testemunhas e os noivos têm que abrir firma e reconhecer a firma no documento, quando é casamento com efeito civil. Sim. Outro cartório não, só do celebrante e acabou. Então, cada um interpreta ali, mas não pode fugir da lei. A lei magna, ela que manda, tá? Então, toda aquela questão das informações que a gente acabou de passar aqui, as testemunhas têm que saber do noivo. Então, Sim. a gente tem que escolher alguém que é conhecido, que convive com a gente, né? Não qualquer um. Pode ser alguém que faça sentido para a sua vida também, né? isso. Fora todas essas regras, né? Na realidade, olha só, os cartórios entendem o seguinte: a testemunha no civil é apenas uma testemunha. Agora, padrinho seria mais para o religioso, o casamento religioso, que é aquele que vai estar nos momentos difíceis e alegres do casal, né? Que vai estar ali acompanhando. Por isso o termo padrinho, né? Quando a gente batiza uma criança, olha, vamos apadrinhar, então eu vou cuidar quando o pai estiver ausente, a mãe estiver ausente, a gente vai estar ali próximo, né? Cuidando. Então, agora a testemunha não, ela está provando esses detalhes que a lei pede. Boa, legal, pontuar essa diferença, bem legal. Bom, agora falando sobre regime de bens. Quais são os diferentes regimes de bem disponíveis no casamento civil?
E como o casal pode tomar uma decisão informada sobre qual regime se adequa melhor às suas necessidades, né, e circunstâncias individuais de cada um. Bom, vamos falar. O direito civil ele prevê 4 regimes de bens. Tá? Quando a gente fala regime de bens, a gente está falando dos bens que os dois possuem. Sim. Tanto os bens que a gente tem antes de casar e os bens que nós conquistamos juntos, né? Então, esse regime de bens vai administrar como esses casais vão administrar os bens que tiveram e os que vão adquirir. Tá. E eu volto a frisar, é sempre bom procurar um advogado, principalmente se você tem muitos bens antes de casar, se você é um empresário, se você tem... Muito importante. Isso é muito importante, porque aí ele vai abrir um leque de informações que vão te direcionar para o melhor. Sim. Porque tem pessoas que casam, comunhão parcial de bens. E aí, o que é isso? Nem sabe, né? E assim, você está falando, assim, às vezes as pessoas estão tomadas, e eu acho que é natural nesse momento, por uma emoção muito forte, um amor que faz parte desse momento, né? E que ótimo, né, que tá. Só que não se atentam a isso, né? Exatamente. Mas que é? Isso significa o quê, né? É porque, Vânia, as pessoas quando estão ali marcando um casamento ou se casando, é aquela antiga frase, né? Até que a morte nos separe. Não pensa, né? Nem quer, né? Porque o que você falou é único. É único, esse pra momento. Ser, né? Você que trabalha com eventos, eu também que trabalho com casamentos, a gente quer, olha, é para sempre isso, eu só quero ver vocês nas bodas, né? Celebrando mais e mais anos de casados, né? Mas, infelizmente, não é a realidade. Então, tem que se pensar no que pode ou não acontecer. Vamos nos resguardar. Hoje nós temos 4 regimes que regem tudo isso aqui. O mais comum é a comunhão parcial de bens. Inclusive, existe aquele contrato de união estável, né, que já coloca a comunhão parcial de bens. Não é um casamento, mas o que seria essa comunhão parcial de bens? Eu tenho os meus bens antes de casar, a Rita minha esposa, tinha os bens dela antes de casar. Tá? São meus bens, são os bens dela. Quando nos casamos, então agora tudo que era antes do casamento pertence a mim, pertence a ela. É individual. Nos casamos, agora são dos dois. Se houver uma separação, o que acontece? O que era meu antes do casamento continua sendo meu, o que era dela antes do casamento continua sendo dela. O que nós quando adquirimos, quando nos casamos juntos, separa em 50%. Por isso que é comunhão parcial de bens. Por que parcial? Antes... O anterior. Ninguém mexe. De repente, se você tem um apartamento, você tem uma casa. É meu. Está no meu nome. A não ser que você faça lá um documento para mudar isso. Existem mais 3. E essas outras 3 precisam ser feitas um pacto antinupcial e precisa ser lavada uma escritura no cartório de notas. Quais são esses outros 3? Comunhão universal de bens, ou seja, tudo que eu tinha, tudo que a Rita tinha, a gente se casa, se torna nosso. O que é meu é seu e o que é seu é meu. Independente de quando foi conquistado. Independente. Então, essa é a comunhão universal de bens. E tem a terceira, que seria a participação final nos aquestos. Como é essa? Essa daqui é o seguinte. Essa daqui é trabalhosa, mas vamos tentar explicar aqui. Vou tentar passar. O que é meu, o que é seu é seu. Tá? O que eu tinha antes de casar é meu, o que você tinha antes de casar é seu. Nós nos casamos. O que eu comprar casado com você continua sendo meu, o que você comprar continua sendo seu. Não tem vínculo. Tá? Se houver uma separação, eu fico com a minha parte, você fica com sua parte. Está tudo resolvido. Está tudo resolvido. Não tão essa mesmo? Participação final nos aquestos. Nossa. É um nome chatinho. Até escrevi aqui para... mesmo. Porque é chatinho. Mas olha só que interessante esse daqui. Imagina que eu estou casado, eu contraí uma dívida e a minha esposa paga essa dívida. Eu tenho uma dívida de 100%, ela paga 60% da minha dívida. Quando eu vier a separar, eu tenho que pagar os 60% para ela. Imagina, você tudo que fizer,
você tem que fazer uma planilha. Isso daqui eu comprei, está no meu nome. Guardar notinhas, guardar tudo que você... Isso é meu, isso é teu. Isso é meu, isso é teu. Chato, né? Chato. Muito chato. E eu acho que não tem muito a ver com a questão casamento, não é? Casamento Ainda não mais tem. você, nessa questão de família, acho que não sei, né? Cada um, é óbvio, né? A gente casa Mas por não amor. vai de encontro, né? Não, eu casei, não celebrei, né? Sabe aquele casal que fala assim, gente, eu não quero celebrar esse casamento? Sei. Porque Eu, eles falam eu assim, brinco que aqui é os casamentos que parece que é de mentira. é. Não tem? Então, uns que não- eu fiz a reunião com um casal, falei, gente, eu não quero celebrar o casamento Eu deles. te entendo. Né? E não celebrei, porque eles não me escolheram. Por quê? Que bom, Eu sorte gosto, a sua. eu gosto de falar sobre o amor. Ele me cortou. Marcelo, quero que você entenda a nossa realidade. Nós estamos casando por conta de protocolos. Mentira. Não queremos que fale de amor. Nossa, eu também ia ter dificuldades desse. Difícil, né? Difícil. Difícil. Nossa. Gente, aí eu falei assim, que eles não queiram Sou fechar eu. comigo, que eles não queiram fechar comigo. E não Nossa, fecharam. Ainda bem. Né? Porque não faz muito sentido, porque você acredita, né? Então, essa participação final nos aquestos, né, não dá, Não parece. nos leva para esse pensamento, né? Sim. Não sou contra quem casa com isso, mas é o nosso ponto de vista, a gente tem a liberdade de pensar, né? Uhum. E existe a quarta, que é a separação de bens, né? Que é utilizada para as pessoas que são maiores de idade, os viúvos, menores de idade. Então, para já deixar os bens separados, a pessoa de 70 anos não entende muito das coisas, né? Já não Sim. tem um raciocínio bom, então a família já quer que seja com separação de bens. Tá. Então, todos esses outros três têm que ser feitos um pacto antinupcial e deve ser registrado em escritura pública num cartório de notas. E muitas vezes precisa-se de um advogado neste momento. Para fazer intermediar isso aí. Exatamente. Interessante. Tem coisas, Olha, tem legal, detalhezinhos, né? Nossa, mas bem legal. Não sei se todo mundo sabe aí. São 4, né? São 4. Dessas 4 questões. Eu acho que a mais utilizada é a primeira, né? É a primeira, comunhão parcial de bens. É a que mais acho que os casais... Se não falam nada qual vai ser o regime ali com a pessoa que está marcando o casamento, ela já coloca comunhão parcial. né? Já é padrão. Já é. É o padrão. É o que mais... Coloca 95% dos casamentos, Sim. comunhão parcial de bens. Interessante, gostei, hein? Tinha umas aí que eu não conhecia. Muito legal. E vocês que estão acompanhando este episódio, estão em qual fase do planejamento do casamento? Já encontraram espaço para a sua festa dos sonhos? Aqui no Recanto dos Sonhos, nós oferecemos a solução completa para o seu casamento do jeitinho que você sempre sonhou. Agende uma visita, vamos adorar receber vocês aqui. Bom, Marcelo, isso agora sobre a troca de sobrenomes. Depois do casamento civil, como que funciona? Tem casal que troca o sobrenome, né? E tem casal que não troca, que fica com o mesmo nome de solteiro, né? Qual que é o objetivo da troca de sobrenomes? E o noivo também pode incluir o sobrenome da noiva? Ou não? Vamos lá. Né? Polêmicas. Boas perguntas. E temos respostas boas também. Bom, vamos lá. Por que as pessoas trocavam de nomes ou assumiam, né, o nome da outra, o sobrenome da outra, né? Por conta de manter a linhagem. O pessoal mais antigo, né? Até minhas filhas, elas estão mudando. Eu falei assim, filhas, vocês vão mudar. Não vai ter mais a minha família na sequência, tudo mais. Porque o pessoal mais antigo tinha já essa mentalidade, esse costume, olha, vamos trocar, vai pegar ali o sobrenome do marido para quê? Para que a linhagem dos filhos, né, dos bisnetos e assim continue. Então fica até mais fácil para você fazer um levantamento histórico, né, da sua família. Né? Eu quero saber buscar, né? Buscar. Né? A minha irmã, se não me falha a memória, ela estava buscando isso. Meu primo também, buscando a linhagem deles. É muito legal isso. E você começa a descobrir que vem pessoas de outros países, principalmente Itália, né? Os italianos, quando vieram para cá. Então, tem muita linhagem italiana na nossa família. Que legal. Apesar de eu ser Marcelo Fabiano dos Santos, né, que é um nome comum, não menosprezando, gente, me entendam bem, não menosprezando Santos, tá? Mas assim, Silva, que são sobrenomes comuns, né? Mas assim, né, eu deveria ter pego Lopes da minha esposa, mas ela pegou o Santos mesmo. Fazer o quê? Nós não tínhamos esse conhecimento, mas pode sim mudar.
Eu posso pegar tanto da minha esposa, quanto a minha esposa pode pegar o meu. Ah, não tem, É. tipo, porque antigamente era a esposa pegava do marido. Do marido. Isso era uma regra, não era? Então, eu não sei se era a regra, porque já faz tanto tempo, e de muitos anos, bastante tempo para cá, de vários anos para cá, já se pode fazer isto. Sim. Por que as pessoas estão fazendo isto? Por conta de que tem muita gente querendo mudar de país. Principalmente Portugal, Itália, né? Então as pessoas, eu tenho um nome comum, Santos. Eu vou me casar com alguém que tem algum nome italiano. Sim. Ela tem um nome italiano. Eu posso pegar o sobrenome dela. Então não tem mais essa regra de proibir, só pode pegar do marido. Não, Sim. pode pegar tanto o dela, pode pegar o dele. O que não pode mudar? O nome e o nome composto. Por exemplo, eu sou Marcelo Fabiano. Eu não posso trocar o Fabiano e também não posso trocar o Marcelo. Agora, o sobrenome, de boa. Ah, que legal. Porque eu lembro, assim, sei lá, uns 20 anos, acho que até mais, uns 30 anos atrás, eu lembro muito que as mulheres, elas carregavam o nome como obrigação do marido. Do marido. Por conta da linhagem. Para manter a linhagem. Era tipo, você no cartório, não tinha como, você era obrigada. Eu falo isso por experiência. Por experiência. Que não tinha opção de não pôr. Há uns 30 anos atrás, não tinha opção de você não colocar. E hoje, eu acho que eu me perdi no tempo, porque se tornou tão comum. Hoje, né? Então eu já hoje... nem lembro quando que mudou isso. Sim, faz muitos anos, eu acho. Mas não era comum. E que bom, né, que eu acho que mudou. Eu tenho um casal de amigos, e eles foram marcar o casamento, estavam lá no cartório marcando, e o sobrenome dele é um nome comum, né? Silva, e o dela é um nome italiano. E ela estava tirando o nome dela e colocando o dele. Aí a gente falou assim, mas por que você vai pegar o sobrenome dele se o teu é mais bonito? Aqui era questão de beleza, não de morar fora. Sim. Não menosprezando, gente, me entendam bem. O Silva, senão vou ser rechaçado aí nas redes sociais. Mas olha só, e pode fazer isso? Pode. E a escrevente já tinha feito já o documento, falou assim, pode. Ela rasgou aquilo ali, vamos lá, vamos mudar. E mudou ali na hora, e agora ele tem o sobrenome dela, que ficou até mais bonito. Mais bonito, sim. Bem mais bonito. Não vou falar qual que é para não me autorizar. Não, Mas Silva todo mundo tem, né? É comum, né? E Santos também, Silvio Santos, né? Tá bom. Então, é verdade. Silvio Santos é mais tradicional, vamos dizer, né? Se bem que é o Cenoura Bravanel, né? Mas... É verdade. Eu estava conversando com uma pessoa hoje que ela falou, ai, nossa, não, eu resolvi ficar com esse sobrenome que era do ex-marido, porque é bonito. É bonito, né? É legal. Porque tem uns sobrenomes que são imponentes, né? Sim, por exemplo, Vânia Figueira. Né? Figueira parece que são dos cristãos novos, dos judeus, não é isto? Da parte do meu pai. Do seu pai. Meu pai tem descendência de espanhol e da minha mãe é Martins, que é descendência de português. Que meus avós são portugueses. São portugueses, né? Então, Figueira, né? Entre Figueira e dos Santos. Ou Silva. A gente fica com a Figueira, não é? É verdade. Até que a Figueira não separe, né? É verdade. Mas é interessante isso daí, viu? Bom, agora falando em impedimentos, quais seriam alguns impedimentos legais para o casamento no civil, que não seria possível? Lembra que eu falei sobre as testemunhas? Sim. As testemunhas estão ali justamente para isso, para provar que não há impedimento, ou seja, os ascendentes, descendentes, se são irmãos bilaterais ou unilaterais, se eles não são parentes até o 3º grau, se a idade é inferior a 16 anos. Tudo isso são empecilhos. Tudo. Se tem alguma demência, se a pessoa ainda não concluiu, não acertou o divórcio dela, a documentação da viuvez. Então, isso são impedimentos. Ela vai chegar lá e não vai conseguir. Olha, você está impedido de realizar o casamento. Daí a necessidade das testemunhas. Porque esses itens, eles impedem o casamento. De acontecer. Inclusive, ter uma testemunha também impede. Impede. Precisa ter a testemunha. Não adianta querer pegar qualquer um que está passando na rua. Vem aqui. Vem aqui. Mas quem é você? Você conhece o casal? Vem cá, não, para você. Eles perguntam, há quanto tempo vocês se conhecem? Olha. Eu conheço ele, nós estudávamos juntos, nós somos parentes. Então, tem essas questões. Legal.
Até mesmo aquela questão, né? Eu não posso celebrar o casamento da minha filha. Não posso assinar, porque eu sou parente dela de primeiro grau. Ah, não pode ter um vínculo, né? Não pode ter vínculo. Olha, A lei é muito clara nisso. muito bom. Bom, sobre a cerimônia agora, né? Fazer no cartório é obrigatório? Qual que é a diferença de um casamento civil realizado em cartório e um casamento civil realizado em espaço, por exemplo, como recanto ou qualquer outro, né? Bom, vamos lá. Qual que é essa particularidade? A Lei 6.015, ela trata sobre essa formalidade, né, da união de duas pessoas, o registro do casamento. Ela diz que existem duas modalidades, que são duas modalidades importantes para se oficializar a união de duas pessoas. A primeira delas é o casamento perante o juiz de paz, nas dependências do cartório, ou você pode levar o juiz até o local da cerimônia, que é o casamento em diligência. Você paga para o juiz ir até o local. O juiz já entrega ali, naquele momento, tanto no cartório quanto no espaço, ele entrega a certidão de casamento. E a lei também diz que existe uma outra modalidade, que também é amparada pela lei, muita gente acha que não é amparado, mas a Lei 6.015, a partir do artigo 71, ela diz que pode acontecer, que é o casamento religioso com efeito civil. Por que a lei chama de casamento religioso com efeito civil? Porque a lei diz o seguinte, que somente uma autoridade religiosa é quem pode substituir o juiz de paz fora das dependências do cartório. Seja ele um padre, um pastor, pai de santo, mãe de santo, um rabino, desde que procurou o CNPJ daquela instituição, vai encontrar aquele responsável por aquela entidade religiosa. Essa entidade religiosa, ela pode tem o poder de celebrar o casamento, que é o casamento com efeito civil, que a gente chama, vamos fazer com efeito civil. Qual que é a diferença? Tudo tem que ser feito no cartório primeiro. Marcar o casamento no cartório, no prazo certo, entre os 90 a 30 dias, levar testemunhas, levar a documentação. Você pode casar no cartório lá e já recebe, no dia marcado, a certidão de casamento. No caso da cerimônia com efeito civil com um religioso, esse religioso ele vai emitir o termo de casamento, mencionando data, local, os dados dos nubentes, né, dos noivos, duas testemunhas também, onde foi publicado a habilitação, se foi publicado os dados dos noivos no jornal eletrônico, onde vai colocar tudo ali. O oficial assina, os noivos assinam e duas testemunhas também. A assinatura do celebrante é reconhecida a firma e os noivos têm, dependendo do cartório, até 30 ou 90 dias para ir lá trocar essa certidão, esse termo de casamento, pela certidão de casamento. Aí eles vão lá e fazem. Fazem. Mas existe um detalhe aí que eu gosto muito de lembrar aos noivos, né? Por exemplo, eu celebro com efeito civil e eu posso fazer em qualquer local. A pergunta é, eu vou celebrar aqui no Recanto. O Recanto é em São Bernardo. Sim. Eu moro em São Paulo. Eu preciso ir no cartório de São Paulo ou de São Bernardo? Não, eu tenho que ir no cartório de São Paulo, da minha região. Onde você está. Por isso que eles pedem o comprovante de endereço. Por exemplo, Osasco, onde eu vivo, onde eu moro, existem 2 cartórios. Osasco não tem leste-oeste, é zona norte e zona sul, que ele é comprido. Sim. E o que acontece? As pessoas que moram na zona norte de Osasco, elas vão para o segundo cartório. Quem mora na Zona Sul, que é dividido pelo Rio Tietê, né, vai para o primeiro cartório, porque eles trabalham com CEPs. E eu posso celebrar aonde eu quiser, em qualquer local do país. Eu tive um casal aqui da Zona Sul de São Paulo que se casou lá em Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro. Sim. Eu fiz com efeito civil, de boa. Legal. Aí o cartório emite a certidão de casamento e vale lembrar que, Vânia, na certidão de casamento vem uma anotação. Casamento realizado com efeito civil no dia tal, perante fulano de tal, da comunidade ou da igreja tal. Então, alguns casais têm que se atentar a isso, que tem sim uma menção que o casamento foi feito com efeito civil. Interessante. Por que eu digo isto?
Eu sou pastor de uma comunidade evangélica de Osasco, por isso que eu posso celebrar com efeito civil. Esse meu atributo, eu tenho esse atributo e beneficio os meus casais. 90% das minhas cerimônias são com efeito civil. Mas alguns casais, eles falam, a gente queria com efeito civil. Ah, legal. Vocês têm algum credo religioso? Olha, nós somos católicos e a gente depois vai pedir a bênção na Igreja Católica. Aí eu já falo para eles, olha, a Igreja Católica tem uma regra. Se você levar a certidão de casamento que está escrito que foi feito por uma outra entidade religiosa, eles não aceitam. Então eu sugiro para eles, façam lá, casem no civil, porque o Estado é laico, então a igreja aceita então a certidão de casamento que foi feito lá no cartório com o juiz de paz. Entendi. Então, a certidão ou seja, o casamento com efeito civil e o casamento no civil são distintos, mas... Isso é mais para católica, né? Para católica. Para os demais... A Congregação Cristã do Brasil também não aceita. Pela regra deles, também não aceita o casamento religioso com efeito civil. Porque eles têm a doutrina deles e eu, como celebrante, eu tenho que obedecer às regras de cada... Aceitar, né? Sabe, a gente não pode infringir o credo nem dos noivos e muito menos dos familiares. Sim. Tem aqueles noivos que falam, mas a gente queria tanto. Fala assim, olha, imagina comigo, né? Uma folha de papel em branco, um pontinho pretinho no meio dela. Quando eu mostrar para vocês, vocês vão ver a folha ou vocês vão ver o pontinho preto? A gente vai ver o pontinho preto. Então, esse é o penaquê. Sabe o que é o penaquê? Foi tudo lindo, belo e maravilhoso. Penaquê teve aquele pontinho ali que atrapalhou. Então, eu não posso trazer nenhum mal-estar para os noivos e para os familiares. Né? Mexer com o credo das pessoas é muito triste isso, né? É verdade. A gente tem que respeitar tudo. Tem que respeitar. Acho que é básico, né? É o básico para a convivência em sociedade. Já começa por aí, né? A questão familiar, né? Porque vocês estão unindo famílias, né? Respeito. Tudo bem, a família dela é católica, ele é budista, como eu já fiz. É católica, é judeu, também já fiz. Os dois são católicos, um é de um credo, outro é de outro. Então a gente tem que respeitar. E eu procuro abrir isto, porque a lei, ela nos permite fazer isso, mas as instituições religiosas têm as suas normas também. Tem. A gente tem que obedecer, respeitar. Verdade, O respeito é a base de tudo. Sim, é verdade. Bom, você quer trazer algo a mais que você acha importante e relevante para os casais em relação a todo o seu conhecimento, a essa bagagem que você tem, né? É tão difícil de falar sobre isso, né? Porque tem tanta coisa, né? Muita, né? Mas vamos lá. Vida 2 não é fácil, mas também não é impossível. Bom. Eu estou casado há 32 anos com a minha esposa, com a Rita, a minha primeira e única mulher. Nós namoramos há 36 anos. Eu costumo dizer que nós namoramos porque nós namoramos mesmo. Nós viajamos juntos, nós vamos para show, para musicais, para espetáculos, vamos para cinema, nós vamos para shopping center, pegamos o carro e vamos para hotel fazenda, pegamos o avião, vamos para algum lugar. O que destrói um relacionamento é a rotina. A gente acha que casa, Vânia, e agora a gente tem que ser sério. Não pode mais sorrir, não pode mais brincar, não pode mais namorar. Agora a gente pode. A gente pode viver a vida de namorados casados. A gente pode curtir muito mais. Mas a gente tem filhos. Deixa o filho com alguém, vai curtir um cinema. Tem o seu momento a dois, né? As minhas filhas falam o seguinte, você só quer sair com a mamãe. Eu casei com a mamãe. Agora vocês estão namorando, a outra já casou. Então é isto, é curtir a vida, cada detalhe da vida. Não espere o momento certo. Todo momento é o momento certo. É o momento certo, né? É verdade. Nossa, muito legal. Muito incrível. Acho que isso vai bater aí no coração de muitos casais, de muitas famílias. Porque essa rotina é o que acaba acontecendo com muitas pessoas, né? Eu acho que é a tendência da gente cair nessa questão do automático, de só estar reproduzindo, né? Só mais um dia, só mais um dia. Não, esse é mais um grande dia, né? Eu acho que isso faz total diferença, né? Nas nossas vidas. Temos que acordar e lembrar, é um novo dia. É um novo dia. E que graça, né? Obrigada. E eu falo o seguinte, né? Eu tenho isso dentro de mim, de acordar pela manhã, abrir meus olhos
e tá a pessoa que eu escolhi há 32 anos atrás do meu lado. Que lindo. É isso, Ai, é trabalhar isso. Essa é a ideia do casamento. Uhum. Todos nós falhamos, todos nós temos erros, mas o grande Estamos lance aqui. é exatamente, ninguém é perfeito. É. Enquanto nós estivermos nessa carcaça chamada É. corpo humano, Estamos evoluindo. Eu Estamos. falo muito isso. e não podemos involuir, Não. temos que evoluir. Só pra frente, só É isso evoluir. mesmo, É é isso verdade. mesmo. Que legal, nossa, muito bacana. Muito bacana. Muito grata, muito obrigada. Muito gostoso, assim, a nossa comunicação, a nossa troca. Acho que foi bem legal. Espero aí que os casais também tenham gostado, né? Também espero, né? Você quer deixar alguma mensagem? Bom, eu quero agradecer, né, Obrigada. pelo convite de estar aqui. Gente, vocês não conhecem o Recanto, venham conhecer. Eu já estive aqui algumas vezes, mas eles reformaram tudo. Tem uma cozinha aqui, Bastante. a cozinha dá pra gente tirar foto dentro dela. Tá sensacional, tá? Eu tô apaixonado por tudo aqui. Obrigada. Mas assim, casamento, como eu disse, é uma união de almas também, né? E almas imperfeitas. Ninguém é perfeito. E lutem para não chegar na perfeição, mas para chegar na convivência, uma convivência agradável. Vale a pena, não desistam dos seus sonhos. Todos nós sonhamos e não deixe ninguém e nada roubar o sonho de vocês. Esse é o meu desejo para vocês e obrigado por ter me convidado a estar aqui nesse bate-papo tão gostoso. Obrigada. Gratidão aí pela troca. Muito obrigada. Eu que viu? agradeço. Bom, agradeço a todos vocês aí. Espero que tenham gostado. Compartilhe, comente aí. Um beijo e até o próximo episódio.